Já aconteceu de estar numa aula ou numa palestra e de repente perceber que a sua mente, assim, simplesmente se desligou? Com certeza. Especialmente com um tema, sei lá, mais denso, como contabilidade, a gente tenta focar, mas as palavras do professor parecem flutuar, sabe? Sem se conectar. Pois é. Hoje, a nossa conversa parte de uma pergunta que atormenta muitos educadores. A tecnologia que a gente coloca na sala de aula, ela tá realmente ajudando a aprender? Ou é só, tipo, uma distração bonita? É a pergunta de US$ 1 milhão, né? E é por isso que o nosso ponto de partida hoje é tão interessante. É um estudo de 2016 que tentou dar uma resposta bem prática para isso. Como? Os pesquisadores pegaram um software de mapa mental, um tal de iMindMap, e colocaram ele no meio de uma aula de contabilidade para universitários, para ver o que acontecia. A fundo o que ele descobriu, mas já adianto que a história não é tão simples assim. Nunca é. A ideia aqui é investigar se ferramentas como essa são mesmo o futuro da educação para a geração que já nasceu conectada aos nativos digitais, ou se a gente corre o risco de jogar fora métodos antigos que ainda funcionam. O objetivo é sair daqui com uma visão mais clara sobre como se aprende na era digital. E essa clareza é fundamental, porque o pano de fundo de tudo isso é uma atenção real, sabe? De um lado, educadores treinados no modelo linear de texto de aula expositiva. O modelo tradicional. Exato. E do outro, uma geração de alunos que pensa em hiperlinks, que preferem um vídeo a um parágrafo de texto e que processa informação de forma assim muito mais visual. O estudo que a gente vai analisar hoje entra de cabeça nesse conflito. Para quem não está tão familiarizado, o que exatamente é um mapa mental? A ideia parece super moderna, mas não é, certo? De jeito nenhum. O conceito foi popularizado lá nos anos 70 por um britânico, um cara chamado Tony Buzan. Anos 70. Uau! Pois é. A premissa dele era que a forma como a gente tradicionalmente faz anotações, tipo em listas, uma linha embaixo da outra, isso vai contra o jeito como o nosso cérebro funciona. Como assim? Nosso cérebro não pensa em listas, ele pensa em associações, em teias de ideias conectadas. É uma explosão de ideias, não uma fila indiana. Exatamente, é isso. Então o mapa mental tenta imitar isso no papel ou na tela. Você coloca a ideia central bem no meio, por exemplo, Revolução Francesa. Ok. Aí, a partir daí, você puxa galhos para os grandes tópicos, causas, personagens principais, consequências. E de cada um desses galhos você puxa raminhos menores com os detalhes, entende? Entendi. De causas sairia a crise financeira e iluminismo. Isso. E assim por diante. E o segredo, imagino, não está só na estrutura, mas no visual. Lembro de tentar fazer isso na faculdade com canetas coloridas e, nossa, virou uma bagunça artística incompreensível. Ah, o digital ajuda muito nisso. O fascinante aqui é o uso de gatilhos visuais para reforçar a memória. Você não escreve frases longas. Usa palavra-chave. Certo. Usa uma cor diferente para cada galho principal, o que já ajuda o cérebro a categorizar a informação. Adiciona pequenos ícones, imagens, a hierarquia fica clara na hora. Você bate o olho e entende a estrutura do assunto. É o oposto de ter que ler 5 páginas de anotações para ter a mesma visão geral. Perfeito. E ferramentas como o iMindMap, que o estudo usou, tornam esse processo dinâmico, interativo, o que é um imã de atenção para os estudantes de hoje. Tá, entendi a teoria. Um mapa que espelha o cérebro. Faz sentido. Mas a prova real é na prática. O que aconteceu quando colocaram essa ferramenta na frente de estudantes de verdade, lidando com um assunto universalmente temido como contabilidade gerencial? Aí é que o estudo fica bom. O cenário é uma universidade na Malásia. A professora que liderou a pesquisa notou um padrão muito frustrante. Qual? Na primeira prova do semestre, que cobria a parte teórica ensinada com aulas expositivas às tradicionais, os alunos simplesmente pulavam as questões, deixavam em branco. A clássica sensação de eu estudei, mas não sei o que dizer. Perfeito. Era isso. Não porque não quisessem responder, mas porque a matéria parecia um amontoado de conceitos abstratos, que eles não conseguiam organizar na cabeça. Faz sentido. Então, para o tópico teórico seguinte, ela mudou a abordagem. Usou o software iMindMap para dar aula. Em vez de ficar falando por 1 hora, ela foi construindo o mapa mental na tela, em tempo real junto com a turma. Ah, interessante. A ideia central no meio e os conceitos sendo conectados visualmente, um a um.
Depois dessa aula, 97 dos alunos responderam a um questionário bem detalhado sobre a experiência. Pera, mas só 97 alunos? Em uma única disciplina? Isso não é uma amostra pequena demais para a gente tirar conclusões tão grandes sobre uma geração inteira de nativos digitais? É uma observação excelente e uma limitação que os próprios pesquisadores admitem sim. Não dá para pegar esse estudo e dizer, pronto, resolvemos a educação no mundo. Certo. Mas o valor dele não está na generalização estatística. Ele funciona mais como um estudo de caso aprofundado, quase um retrato de alta resolução de uma intervenção específica, sabe? Entendi, ele dá pistas. Exato. Ele nos dá pistas valiosas sobre o mecanismo por trás do engajamento, o que exatamente nessa abordagem fez a diferença para aqueles 97 alunos. É isso que o questionário tentou medir. Certo, faz sentido. E o que eles descobriram? Os números foram expressivos. Foram, assim, esmagadores. O feedback foi positivo no nível que raramente se vê em pesquisa educacional. Sério? Sim. Em todas as 4 áreas que eles mediram eficiência, interatividade, rapidez para captar informação e ajuda na organização, a aprovação foi massiva. Por exemplo, somando quem concordou e quem concordou fortemente, 95% dos alunos acharam a aula mais interativa e atraente. Uau! 95%? É quase unanimidade. Isso é impressionante. O que para você mais chama atenção nesses dados? O que me chama a atenção é que o maior pico de concordo fortemente, com quase 60% dos alunos, foi no quesito rapidez na coleta de informações. Ah, Isso diz muito sobre a geração atual, né? Eles não querem perder tempo, querem ir direto ao ponto. O mapa mental, por ser tão visual e sintético, entrega a essência do conteúdo de forma imediata. e além dos números, tinha a parte qualitativa também? Tinha, e os comentários são muito reveladores. Coisas diretas como: eu adorei, muito útil, os pontos ficam todos claros. E um que eu acho que resume tudo: colorido, fácil de manusear e atraente. Essa última parte é chave. Atraente. Não disseram apenas eficiente, disseram atraente. A experiência de aprender se tornou prazerosa. Exatamente. E o teste final? O que aconteceu na prova seguinte? Eles tentaram responder as questões teóricas. Sim, e esse para mim é o dado mais importante de todo o estudo, mais do que qualquer porcentagem. A professora observou que, na prova seguinte, os alunos tentaram responder. Ah, Eles se sentiram confiantes o suficiente para articular os conceitos que antes pareciam inalcançáveis. A matéria deixou de ser um bicho de 7 cabeças, entende? se a gente conectar isso ao quadro geral, o porquê parece claro. A ferramenta tira o aluno da posição de espectador passivo. E o coloca como co-construtor do conhecimento. Ele vê a lógica sendo montada na frente dele, em vez de só receber uma avalanche de fatos. Exato. Mas é aqui que a conversa fica mais complexa. Porque essa história é tão convincente que é tentador declarar o mapa mental como vencedor e aposentar as anotações lineares, né? Sim, é tentador. Só que existe uma outra corrente de pensamento. Temos aqui um artigo de um psicólogo educacional, o Dr. David Steiner, de 2019, que argumenta que a gente precisa ter muito cuidado com essa ideia de que visual é sempre melhor. Ah, agora sim estamos aprofundando. Qual é o argumento dele? Steiner argumenta que o conceito de nativo digital pode ser um mito perigoso. Ele diz que sim, os jovens de hoje são fluentes em tecnologia, mas isso não significa que o cérebro deles foi, religado de uma forma fundamentalmente diferente. Interessante. E ele defende que, para certos tipos de aprendizado, o método linear, o chato e antigo, é, na verdade, superior. E que tipo de aprendizado seria esse? Pense em disciplinas que exigem um raciocínio lógico, sequencial e rigoroso. A própria contabilidade, em certos aspectos. Ou programação de computadores, onde a ordem das operações é tudo. Ou um argumento filosófico? Perfeito. Nesses casos, Steiner defende que o ato de fazer anotações lineares força o cérebro a construir a lógica passo a passo. Você não pode pular do ponto A para o ponto D. Você é obrigado a passar pelo B e pelo C. Entendi. Essa estrutura linear, segundo ele,
treina o pensamento analítico profundo de uma forma que o mapa mental, por ser mais livre e associativo, não consegue. Então, o mapa mental é ótimo para ver a floresta, mas as anotações lineares são melhores para entender o caminho entre as árvores. É uma analogia perfeita. É exatamente isso. O mapa mental é imbatível para o brainstorming, para conectar ideias, para ter uma visão geral. Mas se o seu objetivo é dominar um processo detalhado e sequencial, a lista pode ser sua melhor amiga. E qual o risco, segundo ele? O risco é que, ao abraçarmos apenas as ferramentas visuais e interativas, a gente pode estar deixando de treinar a capacidade de foco sustentado e de raciocínio lógico profundo nos nossos alunos. Isso muda tudo. Então não é uma guerra de mapas mentais contra listas. Não mesmo. É mais sobre usar a ferramenta certa para o trabalho certo. A conclusão do estudo da Malásia não está errada, ela só não é a história completa. Exatamente. A lição do estudo do iMindMap é poderosíssima. Para aumentar o engajamento e a compreensão geral de um tópico complexo, uma abordagem visual funciona espetacularmente bem. Mas a lição do trabalho de Steiner é um contraponto crucial. Não podemos nos esquecer de ensinar também as habilidades de pensamento linear. A verdadeira competência, talvez, seja desenvolver a metacognição. a habilidade de saber como pensar sobre o problema. Isso. A habilidade de olhar para um problema e decidir. Ok, para isso aqui eu preciso de um mapa mental, mas para essa outra parte eu preciso de um checklist, de um processo linear para não errar. Então, o que tudo isso significa para os educadores? O estudo original menciona que os mapas também ajudam os professores a preparar aulas mais rápido. Essa visão mais ampla muda essa recomendação? Pelo contrário, ela enriquece. Sim, um professor pode usar um mapa mental para estruturar sua aula em minutos, mas, à luz dessa discussão, o papel dele talvez seja ensinar explicitamente as duas formas de pensar. Como assim? Em vez de começar a aula com um mapa mental para dar visão geral, o big picture, e engajar a turma. E depois, para um processo específico, ele poderia mudar para uma abordagem passo a passo, mostrando como construir um raciocínio de forma linear. Em vez de escolher um método, ele os integraria. Exatamente. E para os alunos, o benefício vai além de só passar na prova de contabilidade. É sobre construir uma caixa de ferramentas mentais mais versátil para a vida. Sem dúvida. Porque essa dualidade não existe só na sala de aula. Está em todo lugar na nossa vida profissional, né? Você precisa da visão do mapa mental para planejar a estratégia de um projeto. Uhum. Mas precisa da precisão da lista para executar o cronograma sem falhas. Exato. A criatividade floresce na associação livre. A execução depende da disciplina sequencial. Ensinar os alunos a navegar entre esses dois modos de pensar é talvez uma das habilidades mais valiosas que a educação pode oferecer hoje. Fazendo uma recapitulação final, então, o que a gente viu hoje foi uma jornada fascinante. Partimos de um estudo de caso muito convincente sobre o poder do iMindMap, Certo? mostrando como uma abordagem visual pode transformar a compreensão, mas ao colocar esse estudo em diálogo com uma visão mais crítica, a gente chegou a uma conclusão muito mais rica. Isso mesmo. A grande lição não é que uma ferramenta é a solução mágica. É que a eficácia depende do contexto. Ferramentas visuais são incrivelmente poderosas para engajamento e criatividade. Mas o pensamento linear, estruturado, continua sendo indispensável. O aprendizado na era digital não é sobre substituir o velho pelo novo. Mas sobre integrar os dois de forma inteligente. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Isso levanta uma questão importante, que vai muito além da sala de aula. A gente falou muito sobre estudantes, mas e nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho? Certo. Quantas vezes a gente entra numa reunião sobre um problema complexo e a primeira coisa que alguém faz é abrir uma apresentação de slides, que é uma ferramenta inerentemente linear, slide após slide. É verdade. Será que aquele problema não seria mais bem explorado se a gente começasse com uma lousa em branco e um mapa mental coletivo? E o contrário também, imagino. Quantas vezes a gente fica preso num ciclo de brainstorming sem fim, quando o que o projeto realmente precisa é de um plano de ação claro, um checklist, um processo sequencial para finalmente sair do lugar. Exatamente. A questão final para quem nos ouve,
Não é qual ferramenta é melhor. É algo mais pessoal. Será que eu paro para pensar sobre como eu preciso pensar antes de começar a trabalhar ou a resolver um problema? Talvez a habilidade mais subestimada no mundo de hoje seja justamente essa: a capacidade de escolher conscientemente o modo de pensamento certo para a tarefa que temos em mãos.